Investir é aquilo que permite multiplicar o dinheiro que poupamos, admitindo correr um determinado risco. Quando o risco é muito reduzido, a rentabilidade é mais limitada. Daí que para níveis de risco um pouco mais elevados como ações, convém investir a longo prazo. Queria aqui fazer uma interpretação abrangente e flexível do investimento. Existem inúmeras formas de investir e não devemos excluir nenhuma delas. Isto não significa que tenhamos que investir dessa forma, mas que temos a liberdade de o fazer. Desde investir em produtos financeiros de baixo risco até outros de maior risco, passando por investimento imobiliário, criação de negócios ou até mesmo uma atividade laboral paralela, onde o que investimos é sobretudo o nosso tempo. Não devemos fechar nenhuma porta, nem ter nenhum preconceito. Vou dar um exemplo desta amplitude. Regra geral, se quisermos investir no imobiliário, temos que ter algum capital, mas se virmos o investimento imobiliário de uma forma abrangente, a perspectiva muda. Primeiro, podemos até investir neste setor através de instrumentos financeiros, tais como fundos de investimento. Desta forma, não necessitando de grande envolvimento financeiro, podemos lucrar com o desenvolvimento do setor. Mas podemos ir mais longe. Se não conseguirmos comprar uma habitação para, através do respectivo arrendamento, gerar um rendimento passivo, podemos dar pequenos passos, tais como arrendar um quarto que temos a mais ou alugar até a nossa casa de férias nos períodos que não estamos lá. Mais uma vez, não limitem nenhuma opção a que possam recorrer. Ainda em termos de investimento imobiliário, eu sou um defensor da compra de habitação própria, defendendo este princípio de forma universal, mas, sobretudo, tendo em conta a realidade portuguesa. Existem muitos especialistas que defendem esta opção. Muita gente que conquistou a liberdade financeira através do imobiliário. No meu caso, também assim aconteceu. Há outros especialistas que são contra, mas aquilo que constato é que a maior parte dos que são contra nunca investiram no imobiliário e, portanto, acabam por fazer como que uma justificação porque não o fizeram, que, na minha opinião, serve mais para eles próprios do que para outras pessoas. Mas voltando à compra de casa própria, sendo um defensor não quer dizer que não haja cuidados a ter. Ter cuidado com bolhas imobiliárias e comprar casas em momentos de grande especulação no setor, nesta situação o ideal é comprar em momentos de baixa do mercado e vender em picos. Não comprar no limite da nossa capacidade financeira, mas sim fazer uma compra que nos deixe confortáveis. Fazer, por outro lado, uma gestão cuidadosa dos pedidos de crédito e perceber o seu caráter verdadeiramente excepcional. Mas vamos agora voltar àquela pessoa que começou por juntar uma pequena quantia monetária e quer começar a investir. Como já vimos em sessões anteriores, há a tal questão do fundo de reserva ou emergência, a tal almofada financeira. Quem não a tem está logo comprometido porque sabe que precisa da poupança para isso. E desta forma surge um problema. Estamos limitados a perspectivar investir a longo prazo, porque podemos precisar do dinheiro a qualquer momento. É assim que começa a limitação de investir em produtos financeiros com um pouco mais de risco, tais como as ações. Se encararmos, como falámos na sessão sobre poupança, que a mesma não é para mexer, mas sim para investir ao longo de uma vida, aí sim poderíamos fazer tudo de forma diferente. Mas poucas pessoas fazem isto. Depois, há aqueles que acumulam o dinheiro ao longo do tempo e não o investem, ou está parado no banco. Para vos dar uma imagem real, isto é o mesmo que juntar dinheiro e, de tempos a tempos, queimar umas notas, pois a inevitável inflação é isto que faz ao nosso dinheiro. É por estes fatores que vou começar a falar de investimento financeiro de muito baixo risco, porque muito
das poucas pessoas agem de forma a terem a possibilidade de investir de outra maneira. Ou então têm medos irracionais no que toca a dinheiro. Fica um pouco fora deste curso, mas toda a mentalidade sobre o dinheiro está muitas vezes carregada de medo, insegurança, até mesmo uma visão suja do mesmo. É preciso remover estes bloqueios e limitações. Nos produtos financeiros de mais baixo risco, vou fazer a referência a dois. Em primeiro lugar, os certificados de aforro, que são subscritos no CTT online. Com um investimento a partir de 100 euros, prazo máximo de 10 anos e prémios de permanência até 1%. Embora, para ser de 1%, seja só a partir do 6º ano de investimento. Os juros são pagos trimestralmente e os certificados podem ser resgatados a partir dos primeiros 3 meses sem encargos. É um produto de rentabilidade baixíssima, risco praticamente nulo e pode, por exemplo, servir para o dinheiro do fundo de emergência ou da tal conta de sonho, dependendo se o nosso sonho é de longo ou curto prazo. Por outro lado, temos os certificados do Tesouro Poupança Crescimento, subscritos também no CTT ou online, com um investimento mínimo de 1000 euros, prazo máximo de 7 anos e uma taxa de juro que vai desde 0,75% a 2,25%. Existe a possibilidade de um prémio anual a partir do 2º ano de investimento, mas tal depende do crescimento do nosso PIB. A mobilização só pode ser feita um ano após o investimento, sem qualquer comissão. Trata-se novamente de um produto de risco quase nulo, com juros pagos anualmente, por isso menos acessível para um fundo de emergência. Vamos passar agora para um produto um pouco acima numa escala de risco. Os PPR, Plano Poupança Reforma, que surgem com o objetivo de estarem relacionados com a nossa reforma. Os PPR têm como vantagem a possibilidade de dedução fiscal relativa à compra dos mesmos em sede IRS e também uma taxação dos lucros mais vantajosa em relação ao regime geral, ou seja, 8% em vez de 28%, desde que cumpra as condições previstas na lei. Este produto pode ser sob a forma de seguros ou fundos, sendo que os primeiros garantem o capital investido e os segundos podem ter uma rentabilidade maior, mas igualmente um risco superior. Um resgate antecipado implica, regra geral, a perda dos benefícios fiscais. É um produto muito popular e, sem dúvida, uma forma complementar para apoiar a nossa reforma. Vamos dar um salto e passar para o investimento financeiro em ações. Este tipo de investimento é aquele com maior rentabilidade ao longo da nossa história. No entanto, tem riscos acrescidos e deve ser uma opção apenas a longo prazo, digamos, por exemplo, de 10 a 15 anos. Não é aconselhável, por princípio, fazer o investimento em apenas uma ação, devido à tal diversificação que falámos anteriormente. Uma forma de diversificar são os fundos de ações e existem inúmeros fundos de ações. Vou aqui falar de um tipo que é muito popular, os ETFs, ou seja, os Exchange Traded Funds, que são fundos que são transacionados de uma forma muito semelhante às ações. Uma grande vantagem dos ETFs, ou parte deles, são as suas baixas comissões. Vários investidores e especialistas gostam de combinar estas características dos ETFs com o investimento em fundos de índice. E é aqui que nos vamos concentrar. Vamos pegar no principal índice da Bolsa Americana, o S&P 500, composto por 500 das maiores empresas americanas. Este índice tem ao longo da sua história uma rentabilidade de cerca de 10% ao ano. Portanto, o que isto quer dizer é que ao investirmos num ETF do S&P 500, estamos a procurar replicar essa mesma rentabilidade de 10% ao ano. E esta é a razão porque Warren Buffett, talvez o maior investidor financeiro de todos os tempos, quer deixar a sua fortuna às gerações futuras, precisamente em ETFs do S&P 500. Não há que inventar. É uma solução simples e eficaz.
Não esquecer que existe hoje em dia a possibilidade de investir nos mais relevantes ETFs do S&P 500, tal como o SPY, sem comissões de compra, guarda e venda, e através de valores pequenos, como por exemplo 50 euros. Por princípio, sou um defensor do investimento sem este tipo de comissões. Só uma breve referência a produtos financeiros distintos das ações, como as obrigações, que no fundo são dívida pública e privada, matérias-primas, tais como o ouro ou petróleo, mas atenção, que para estes também existem ETFs de matérias-primas e até moeda estrangeira. Uma estratégia de diversificação poderia aconselhar a exposição a estes produtos, mas neste contexto vamos simplificar e deixar por hora estes produtos de fora. A parte psicológica no investimento em ações é decisiva. Quem tiver este tipo de produtos não pode entrar em desespero quando as bolsas caem e vender essas ações quando os preços batem no fundo. Aí sim estaríamos a ter a pior estratégia possível.